Hoje vamos explorar como as notícias viajavam através dos reinos na Europa medieval, em uma era muito anterior aos smartphones e às mensagens instantâneas. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Imagine um mundo sem televisão, sem rádio, sem internet. Um mundo onde a distância entre duas cidades representava dias ou semanas de viagem, onde a maioria das pessoas nunca se afastava mais de alguns quilômetros do local onde nascera. Este era o mundo medieval europeu, um vasto mosaico de reinos, ducados e senhorios que se estendia do Atlântico até as fronteiras do Oriente. Neste universo fragmentado, a informação possuía um valor incalculável. Saber que um exército inimigo marchava em direção às suas terras poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Conhecer as flutuações no preço dos grãos determinava se uma família passaria fome no inverno seguinte. Notícias sobre casamentos reais, alianças políticas e conflitos distantes moldavam os destinos de comunidades inteiras. Mas como essas informações conseguiam atravessar montanhas, florestas e planícies para alcançar aqueles que precisavam delas? Esta é uma história sobre engenhosidade humana, sobre sistemas complexos que se desenvolveram ao longo de séculos e sobre as pessoas que dedicavam suas vidas à arte de transmitir o conhecimento de um lugar para outro. Nas ruas estreitas e movimentadas das vilas e cidades medievais, uma figura singular dominava a paisagem sonora. O pregoeiro público, conhecido em algumas regiões como arauto ou porteiro do concelho, era muito mais do que um simples mensageiro. Este funcionário municipal carregava sobre seus ombros a responsabilidade de manter toda uma comunidade informada sobre os acontecimentos que afetavam suas vidas. O cargo não era concedido a qualquer pessoa. Os registros municipais de diversas cidades europeias revelam que os candidatos a pregoeiro passavam por um processo de seleção rigoroso. As autoridades buscavam indivíduos que possuíssem uma combinação específica de habilidades. Em primeiro lugar, a voz precisava ser potente o suficiente para alcançar multidões em praças abertas, superando o ruído constante de carroças, animais e conversas que caracterizava o ambiente urbano medieval. Além da capacidade vocal, o pregoeiro necessitava de uma memória extraordinária. Em uma era em que a alfabetização era privilégio de poucos, grande parte das mensagens era transmitida oralmente. O pregoeiro recebia instruções das autoridades e precisava reproduzi-las com exatidão absoluta para o público. Um erro poderia ter consequências graves. Imagine anunciar incorretamente o preço oficial de um produto ou distorcer os termos de um decreto real. Registros judiciais de diversas localidades documentam casos em que pregoeiros foram punidos por alterações, mesmo que involuntárias, no conteúdo de seus anúncios. A rotina de trabalho desses profissionais seguia padrões estabelecidos. Em muitas cidades, o pregoeiro realizava suas proclamações em horários fixos e em locais determinados. A praça do mercado era invariavelmente um desses pontos, assim como a área de frente à igreja principal ou ao edifício da administração municipal. O som de um sino ou de uma corneta anunciava sua chegada, sinalizando aos moradores que deveriam interromper suas atividades e prestar atenção. O conteúdo dos anúncios abrangia praticamente todos os aspectos da vida comunitária. Decretos das autoridades locais ou reais eram proclamados com solenidade. Mudanças nas leis, novos impostos, regulamentações comerciais. Tudo isso passava pela voz do pregoeiro antes de entrar em vigor. O sistema funcionava como uma espécie de diário oficial falado. Mas o pregoeiro não servia apenas às autoridades. Comerciantes pagavam taxas para ter seus produtos anunciados. Pessoas que haviam perdido objetos ou animais recorriam ao pregoeiro para divulgar suas perdas e oferecer recompensas. Famílias utilizavam o serviço para comunicar nascimentos, casamentos e falecimentos. Enquanto o pregoeiro exercia sua função nas praças e ruas, outro tipo de espaço desempenhava papel igualmente crucial na disseminação de informações.
As tavernas medievais eram muito mais do que simples estabelecimentos onde se consumia cerveja e vinho. Elas funcionavam como verdadeiros centros de intercâmbio de notícias, opiniões e rumores, locais onde pessoas de diferentes origens e ocupações se encontravam e compartilhavam o que sabiam sobre o mundo além dos muros da cidade. O ambiente da taverna criava condições ideais para a circulação de informações. Diferentemente das igrejas, onde o silêncio era a regra, a taverna oferecia um espaço relativamente íntimo e protegido. As pessoas sentavam-se juntas em mesas comunitárias e a etiqueta social da época encorajava a conversa entre desconhecidos. O consumo de bebidas alcoólicas certamente contribuía para soltar as línguas, fazendo com que viajantes e comerciantes compartilhassem histórias que talvez guardassem em circunstâncias mais formais. Os proprietários de tavernas compreendiam o valor das informações que circulavam em seus estabelecimentos. Muitos cultivavam deliberadamente reputações como fontes confiáveis de notícias. Um taberneiro bem informado atraía clientela, e clientela significava lucro. Alguns chegavam a manter redes de contatos em outras cidades, trocando correspondências ou mensagens através de viajantes regulares para garantir acesso a novidades de regiões distantes. Escavações arqueológicas em locais onde funcionavam tavernas medievais revelaram evidências fascinantes dessa função informativa. Nas paredes e vigas de uma antiga hospedaria em Londres, pesquisadores descobriram mensagens gravadas datando de séculos passados. Algumas eram piadas ou observações triviais, outras continham avisos sobre comerciantes desonestos ou informações sobre rotas de viagem. Era como se os frequentadores tivessem criado um sistema rudimentar de avaliações e comentários, séculos antes da internet tornar essa prática universal. A velocidade com que informações podiam se propagar através da rede de tavernas surpreendia até mesmo os contemporâneos. Existem registros documentais de casos em que notícias sobre acontecimentos importantes chegaram a cidades distantes através dessas redes informais antes dos mensageiros oficiais. A explicação para esse fenômeno reside na própria natureza do sistema. Enquanto um mensageiro real seguia uma rota específica, as informações nas tavernas se multiplicavam e se ramificavam. Cada viajante que ouvia uma notícia interessante tornava-se um potencial transmissor dessa informação para a próxima taverna em seu caminho. Naturalmente, essa eficiência tinha um custo em termos de precisão. As histórias contadas nas tavernas sofriam transformações a cada retransmissão. Detalhes eram esquecidos ou acrescentados, números eram exagerados, motivações eram inventadas. Os frequentadores mais experientes aprendiam a calibrar suas expectativas, dando mais crédito a fontes conhecidas e tratando com ceticismo informações de origem duvidosa. A cada domingo, outro tipo de reunião comunitária oferecia oportunidade para a disseminação de informações de natureza mais formal e verificável. Os serviços religiosos nas igrejas paroquiais funcionavam como verdadeiras sessões de comunicação oficial, onde o clero transmitia aos fiéis não apenas ensinamentos espirituais, mas também notícias e anúncios de relevância prática. O comparecimento à missa dominical não era opcional na sociedade medieval. As autoridades eclesiásticas e seculares trabalhavam em conjunto para garantir que toda a população participasse regularmente dos serviços religiosos. Essa obrigatoriedade transformava a igreja em um espaço onde se podia alcançar praticamente todos os membros da comunidade simultaneamente. O momento do sermão frequentemente se estendia para além das questões puramente teológicas. Sacerdotes aproveitavam a atenção cativa de seus paroquianos para transmitir comunicados das autoridades, anunciar eventos comunitários e divulgar informações de interesse geral. Em muitas paróquias, existia uma distinção formal entre a parte religiosa do serviço e as proclamações seculares, estas últimas frequentemente referidas como bandos ou pregões da igreja. Os anúncios de casamentos constituíam uma categoria importante. A tradição
exigia que a intenção de matrimônio fosse proclamada publicamente durante 3 domingos consecutivos antes da cerimônia, permitindo que qualquer pessoa com conhecimento de impedimentos se manifestasse. Além dos casamentos, as proclamações eclesiásticas abrangiam uma variedade impressionante de assuntos. Novos impostos e taxas eram anunciados para garantir que ninguém pudesse alegar ignorância. Mudanças nas leis e regulamentos locais eram comunicadas com autoridade clerical. Avisos sobre epidemias, advertências sobre criminosos procurados, informações sobre feiras e mercados especiais, todos encontravam espaço nas proclamações dominicais. O poder dos sacerdotes, como intermediários de informação, era considerável. Eles decidiam quais anúncios mereciam ser incluídos nas proclamações e de que forma seriam apresentados. Essa posição lhes conferia influência significativa sobre a percepção pública dos acontecimentos. As igrejas também funcionavam como centros de verificação de informações. Se um rumor circulava pelas tavernas durante a semana, os paroquianos esperavam até o domingo para descobrir se o padre confirmaria ou desmentiria a história. A autoridade moral do clero conferia peso especial às informações transmitidas do púlpito. Nos mosteiros e abadias que pontilhavam a paisagem europeia, uma forma diferente de preservação e transmissão de informações estava em curso. Os monges copistas, trabalhando em suas celas ou nos escritória comunitários, dedicavam suas vidas à tarefa de registrar, por escrito, o conhecimento de sua época. Os mosteiros medievais funcionavam como verdadeiros centros de documentação, acumulando informações sobre praticamente todos os aspectos da vida contemporânea. Os cronistas monásticos não se limitavam a copiar textos religiosos. Eles mantinham registros detalhados de eventos políticos, fenômenos naturais, colheitas, epidemias, visitantes ilustres e acontecimentos locais. Alguns desses registros alcançaram níveis surpreendentes de minúcia. Existem crônicas que documentam até mesmo as condições meteorológicas diárias ao longo de décadas, informações que se revelaram valiosas para historiadores e climatologistas modernos. A produção de um manuscrito medieval era um empreendimento trabalhoso que demandava meses ou mesmo anos de trabalho concentrado. Estudos baseados em manuscritos sobreviventes sugerem que um copista experiente conseguia produzir 2 ou 3 páginas de texto cuidadosamente caligrafado por dia. Um livro completo podia representar o trabalho de muitos meses. Os copistas ocasionalmente deixavam registros pessoais nas margens de seus trabalhos, anotações que os paleógrafos modernos denominam marginalia. Essas notas oferecem vislumbres fascinantes da vida cotidiana nos scriptoria medievais. Queixas sobre a qualidade do pergaminho, reclamações sobre o frio ou o calor, pedidos de orações pela saúde do escriba, tudo encontra expressão nessas anotações marginais. Os mosteiros desenvolveram práticas de verificação de informações que antecipavam, em séculos, os métodos da historiografia moderna. Quando um cronista registrava um evento importante, era comum que buscasse confirmação de outras fontes. Cartas eram trocadas entre mosteiros distantes para verificar detalhes de acontecimentos noticiados. Os mosteiros também funcionavam como hospedarias para viajantes. Mercadores, peregrinos, mensageiros e outros viajantes frequentemente se hospedavam nos estabelecimentos monásticos durante suas jornadas. Em troca de hospedagem e alimentação, esperava-se que compartilhassem notícias e histórias de suas viagens. Os mercadores que percorriam as estradas e rotas comerciais da Europa medieval desempenhavam papel crucial na disseminação de informações entre regiões distantes. Esses comerciantes itinerantes não vendiam apenas mercadorias. Eles carregavam consigo notícias, rumores e conhecimentos que representavam valor comparável ou mesmo superior ao de seus produtos materiais. A vida de um mercador medieval era marcada pelo movimento constante. As rotas comerciais conectavam as feiras da Champagne aos portos do Mediterrâneo. As cidades hanseáticas do norte
aos centros produtores de lã da Inglaterra. Em cada parada ao longo dessas rotas, os mercadores absorviam e transmitiam informações. Os comerciantes mais astutos compreendiam que o conhecimento era uma mercadoria tão valiosa quanto qualquer produto físico. Saber antes dos concorrentes que uma colheita havia fracassado em determinada região permitia especular com os preços dos grãos. Ter informações privilegiadas sobre conflitos políticos possibilitava evitar rotas perigosas ou antecipar mudanças nas tarifas alfandegárias. Os registros comerciais que sobreviveram até nossos dias oferecem evidências desse papel informativo. Diários e livros de contabilidade de mercadores frequentemente incluem anotações sobre acontecimentos políticos, condições de estradas e tendências de mercado. Os pontos de encontro comerciais, como feiras e mercados periódicos, funcionavam como verdadeiros centros de intercâmbio de informações. Nessas ocasiões, mercadores de diferentes regiões e países se reuniam, criando oportunidades únicas para a troca de notícias. Os mercadores desenvolveram sistemas informais para avaliar a confiabilidade das informações que recebiam. A reputação de cada comerciante como fonte de notícias era conhecida entre seus pares. Aqueles que consistentemente forneciam informações precisas ganhavam credibilidade. A tradição dos bardos e menestréis representa uma das formas mais criativas de disseminação de informações na Idade Média. Esses artistas itinerantes transformavam acontecimentos contemporâneos em canções e narrativas que podiam ser facilmente memorizadas e retransmitidas, criando um sistema de comunicação que combinava entretenimento com informação. Os performers medievais ocupavam uma posição peculiar na sociedade de sua época. Não pertenciam a nenhuma das categorias sociais estabelecidas da ordem feudal, movendo-se entre castelos e aldeias, cortes reais e feiras populares. Essa mobilidade lhes conferia acesso a ambientes diversos e perspectivas múltiplas sobre os acontecimentos. Um menestrel podia jantar com um conde em uma noite e entreter camponeses em uma taverna na noite seguinte, absorvendo informações em ambos os contextos. A capacidade de transformar notícias em canções representava uma tecnologia de comunicação surpreendentemente eficaz. A música e a rima facilitavam a memorização, permitindo que informações complexas fossem retidas e transmitidas com maior fidelidade do que seria possível através da simples narrativa em prosa. Uma canção bem construída podia se espalhar de performer para performer, alcançando audiências muito maiores do que qualquer mensageiro conseguiria atingir. Registros históricos documentam casos em que canções sobre acontecimentos políticos se espalharam com velocidade notável. Durante períodos de conflito ou agitação social, baladas satíricas ou celebratórias podiam percorrer reinos inteiros em semanas. As autoridades estavam cientes do poder desse meio de comunicação e ocasionalmente tentavam controlá-lo. Existem decretos proibindo canções específicas consideradas subversivas ou difamatórias, evidência de que essas composições eram percebidas como ameaças potenciais à ordem estabelecida. Os sistemas de correios reais e mensageiros oficiais representavam a forma mais organizada e confiável de comunicação a longa distância na Europa medieval. Diferentemente das redes informais de tavernas e mercadores, os correios reais operavam sob supervisão direta das autoridades, seguindo rotas estabelecidas e protocolos definidos. Os mensageiros reais gozavam de privilégios especiais que facilitavam seu trabalho. Portando insígnias ou documentos que comprovavam sua função oficial, podiam exigir cavalos frescos em postos designados ao longo das rotas principais. Tinham prioridade em hospedarias e podiam requisitar auxílio das autoridades locais quando necessário. Postos de muda de cavalos eram estabelecidos a intervalos regulares ao longo das rotas principais, permitindo que os mensageiros mantivessem velocidade constante ao longo de viagens prolongadas. Registros administrativos documentam os custos de manutenção desses postos.
A velocidade de transmissão de mensagens dependia de diversos fatores. Em condições ideais, utilizando o sistema de revezamento com cavalos frescos disponíveis em cada posto, uma mensagem podia percorrer distâncias consideráveis em tempo relativamente curto. Condições adversas, no entanto, podiam retardar dramaticamente as comunicações. Estradas enlameadas, rios transbordantes, conflitos locais e epidemias eram obstáculos frequentes que os mensageiros precisavam contornar. Os mensageiros enfrentavam riscos consideráveis no exercício de suas funções. Assaltantes de estrada representavam ameaça constante. Documentos da época registram casos de mensageiros atacados ou roubados durante suas missões. Alguns carregavam consigo mensagens codificadas ou cifradas para o caso de serem interceptados. Além dos mensageiros a cavalo, pombos-correio eram empregados para transmissões particularmente urgentes, aproveitando a capacidade dessas aves de retornar a seus pombais de origem. Os serviços de inteligência e diplomacia medievais representavam uma dimensão menos visível, mas igualmente importante dos sistemas de comunicação. Espiões, informantes e agentes disfarçados operavam nas cortes e cidades de toda a Europa, coletando informações que podiam influenciar decisões de guerra e paz. Os espiões mais eficientes raramente correspondiam à imagem romântica de agentes misteriosos operando nas sombras. Na realidade, muitos deles ocupavam posições aparentemente inócuas que lhes davam acesso a informações valiosas. Funcionários, menores em cortes estrangeiras, comerciantes com acesso a círculos nobres, clérigos que ouviam confissões, todos podiam servir como fontes de inteligência. Documentos preservados em arquivos reais revelam a extensão dessas redes de informação. Cada corte importante mantinha observadores nas capitais rivais. As missões diplomáticas oficiais frequentemente serviam como cobertura para atividades de coleta de inteligência. Embaixadores e seus séquitos eram esperados não apenas negociar tratados, mas também relatar tudo o que pudessem descobrir sobre os assuntos internos do país anfitrião. A comunicação secreta exigia técnicas especiais para evitar que mensagens interceptadas revelassem seus conteúdos. Códigos e cifras eram empregados para proteger informações sensíveis. Alguns desses sistemas criptográficos eram surpreendentemente sofisticados para sua época. Os sistemas de alerta e sinalização à distância representavam a forma mais rápida de comunicação disponível na Europa medieval. Quando a velocidade era crucial, especialmente em situações de emergência militar, redes de torres de sinalização e fogueiras podiam transmitir mensagens simples através de distâncias enormes em questão de horas. O princípio básico desses sistemas era elegante em sua simplicidade. Torres ou pontos elevados eram estabelecidos em locais de boa visibilidade, cada um à vista do próximo na cadeia. Quando uma mensagem precisava ser transmitida, uma fogueira era acesa na primeira torre. Os vigias na torre seguinte, ao avistarem o fogo, acendiam sua própria fogueira e assim sucessivamente ao longo de toda a cadeia. Uma mensagem podia atravessar um reino inteiro em poucas horas. A Inglaterra medieval mantinha uma rede de torres de sinalização particularmente bem documentada. Mais de uma centena de postos de observação estavam operacionais em determinados períodos. O sistema de sinalização por fogo tinha limitações importantes. Condições meteorológicas adversas, especialmente neblina e chuva forte, podiam tornar os sinais invisíveis. O conteúdo das mensagens era necessariamente simples, geralmente limitado a alertas de perigo. Apesar dessas restrições, a velocidade do sistema o tornava insubstituível em situações de emergência. Tambores de guerra e instrumentos de sopro complementavam as redes de fogueiras em distâncias menores. Diferentes padrões rítmicos ou sequências de sons podiam transmitir mensagens específicas. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, em meados do século XV, marcou uma transformação radical nos sistemas de comunicação europeus.
O que começou como uma inovação técnica na produção de livros, rapidamente se revelou uma revolução na forma como as informações circulavam pela sociedade. Antes de Gutenberg, cada livro era uma peça única, produzida manualmente por copistas que investiam meses ou anos de trabalho em cada volume. Essa limitação mantinha os preços dos livros em níveis acessíveis apenas para instituições ricas e indivíduos muito abastados. A imprensa de tipos móveis mudou essa equação fundamentalmente. Uma única oficina podia agora produzir em uma semana mais cópias de um texto do que um escritório monástico conseguia produzir em um ano inteiro. Estimativas baseadas em registros de produção sugerem que, nos primeiros 50 anos após a invenção de Gutenberg, foram impressos mais livros na Europa do que haviam sido produzidos manualmente em todo o milênio anterior. O impacto dessa explosão de material impresso sobre a disseminação de informações foi profundo. Textos que antes circulavam apenas em algumas dezenas de cópias manuscritas podiam agora alcançar milhares de leitores. O custo decrescente dos livros tornava a leitura acessível a camadas sociais que antes não tinham acesso a material escrito. Os primeiros impressores não tardaram a perceber o potencial comercial de materiais informativos além dos livros tradicionais. Folhetos noticiosos começaram a aparecer nas oficinas tipográficas, oferecendo relatos de acontecimentos recentes a preços acessíveis. Esses precursores dos jornais modernos cobriam batalhas, desastres naturais, escândalos políticos e outras notícias que atraíam o interesse popular. As autoridades rapidamente reconheceram tanto as oportunidades quanto os perigos representados pela nova tecnologia. A capacidade de disseminar informações em escala sem precedentes podia ser utilizada para consolidar o poder, mas também para desafiá-lo. Governantes em toda a Europa experimentaram com sistemas de licenciamento e censura, tentando controlar o que podia ser impresso. Essas tentativas obtiveram sucesso variável. A história dos sistemas de comunicação medievais revela uma sociedade muito mais conectada e informada do que frequentemente imaginamos. Mesmo sem as tecnologias que consideramos indispensáveis em nosso mundo contemporâneo, os povos da Idade Média desenvolveram métodos engenhosos para transmitir informações através de distâncias e barreiras que pareceriam intransponíveis. Os pregoeiros nas praças públicas, os bebedores conversando nas tavernas, os padres proclamando do púlpito, os monges escrevendo em seus scriptoria, os mercadores trocando notícias nas estradas, os menestréis cantando nas feiras, os mensageiros galopando através dos reinos, os espiões operando nas sombras, os vigias observando das torres e, finalmente, os impressores revolucionando tudo com suas máquinas de tipos móveis. Todos esses elementos compunham um sistema de comunicação complexo e surpreendentemente eficaz. As lições dessa história transcendem seu contexto histórico específico. Elas nos lembram que a necessidade de compartilhar informações é uma constante da experiência humana e que as sociedades sempre encontrarão formas de satisfazer essa necessidade com os recursos disponíveis. Se você chegou até aqui, acompanhando esta jornada através dos séculos e dos sistemas de comunicação que conectavam o mundo medieval, significa que compartilha conosco a fascinação por essas histórias do passado que tanto revelam sobre a natureza humana. Assim como os pregoeiros medievais dependiam de suas audiências para dar sentido ao seu trabalho, e os menestréis prosperavam quando encontravam ouvintes atentos. Este canal existe graças a espectadores curiosos como você. Se esta narrativa despertou seu interesse e você deseja continuar explorando os mistérios e maravilhas da história, considere inscrever-se no canal. Cada nova inscrição é como uma mensagem atravessando reinos distantes, sinalizando que vale a pena continuar contando essas histórias. Deixe seu comentário compartilhando o que mais chamou sua atenção ou que outros temas históricos gostaria de ver explorados. E se este conteúdo mereceu seu tempo e atenção, um simples gesto de curtir ajuda a levar estas narrativas a outros espectadores igualmente curiosos. Afinal, na era medieval como na era digital,
As melhores histórias são aquelas que continuam sendo compartilhadas.